Olá amigos, me chamo Luciana Costa. Neste vídeo vamos falar sobre o Evangelho fácil e sem renúncia. Vivemos num mundo onde o Evangelho fácil e sem renúncia nos oferece um Jesus só de amor, que aceita todos como estão e não há necessidade de abandonar o velho homem e nascer novamente. Um evangelho que quer justificar o injustificável, ou seja, a graça que dá o direito de continuar no pecado. Evangelho que não pode julgar as atitudes erradas dos irmãos, segundo a luz das Escrituras, mas permite fofocas e contendas entre os mesmos dentro das igrejas. Muitos se dizem evangélicos, mas continuam nos mesmos erros e pecados. Cada vez mais fica difícil identificar um verdadeiro discípulo de Jesus, pois suas obras não refletem o que Jesus nos ensinou em sua palavra. Crentes que vivem mentindo e enganando os outros, ou também aqueles que não honram seus compromissos e pagam as suas dívidas. Muitos vivem um evangelho cheio de distorções que aprova a prostituição, a mentira e toda forma de engano e concupiscência. Evangelho que é permissivo com o adultério e a infidelidade entre o povo evangélico, já que é possível enumerar vários casais que viveram ou estão vivendo neste pecado. E por causa deste pecado, cada vez mais cresce o número de divórcios entre os evangélicos. Vemos nos noticiários muitas lideranças religiosas envolvidas em escândalos de adultério, fazendo com que muitos membros tirem o foco de Cristo e olhem para os homens, caindo nos mesmos erros. Um evangelho que se baseia em métodos e estratégias humanas. Os homens vivem arrastados por culturas e por ideologias. Conforme a humanidade muda, o evangelho vai se adequando, buscando satisfazer a vontade e as ideologias humanas. Essa geração quer um Deus que faça suas vontades e caprichos, focam nas bênçãos, principalmente aquelas materiais, e desprezam o abençoador. Um evangelho que aceita o pecador e o pecado. Deus tem que se adequar à vontade do homem e não o homem fazer a vontade de Deus. Uma das mudanças que está ocorrendo na sociedade é a visão de modelo de família, diferente da família tradicional em que o próprio Deus criou e está instituída em sua palavra. Atualmente no Brasil, cresce o número de igrejas inclusivas que se titulam evangélicas e que recebem grupo de pessoas que se sentem rejeitadas por causa da orientação sexual e querem praticar a fé e continuarem com a sua vida e as suas escolhas. Enfim, um evangelho cheio de achômetro. Cada um acha uma coisa, sem regras. Cada um é livre para entender da melhor maneira para a sua vida, tentando justificar seus erros. O foco principal do evangelho fácil e sem renúncia é que Jesus nos ama e nos aceita como estamos. Não há mudança. Um evangelho sem sacrifício, sem abandono. Sem Cristo como nosso Senhor e Salvador. Um evangelho sem transformação interna e externa, nos tornando uma nova criatura em Cristo. Será que negar nossa natureza biológica que Deus nos criou é estar de acordo com a palavra de Deus? Ao lado temos imagens de Tami Miranda que assume a sua homoafetividade conforme os padrões mundanos. Recentemente, Tami Miranda se batizou em uma das igrejas inclusivas, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Notamos, em pleno século XXI, muitas doutrinas de homens que vão de encontro com o que está escrito na palavra de Deus. Evangelho que prega prosperidade e usa a palavra de Deus em benefício próprio e não para a obra.
buscando apenas seus interesses e satisfações carnais, luxúria e ostentação. Vamos ver agora um exemplo de ministério, de evangelho fácil e sem renúncia. No início do ministério, Renálida Carvalho era membro da Assembleia de Deus na Paraíba e ovelha do pastor José Carlos de Lima. Na congregação, ela foi líder do grupo de jovens naquela época, e a vida de Renálida era muito diferente. Sem muito dinheiro, ela conta que a vida era bastante humilde. Muitas das vezes você pode olhar assim, ó. A ostentação nas redes sociais são muitas: roupas de marca, joias, bolsas, cirurgia plástica, silicone, viagens, enfim, o que não falta no perfil da pastora é ostentação e sensualidade exacerbada. No mês de julho desse ano, um vídeo de uma profecia para Renálida viraliza na internet. O vídeo em questão é da pastora Roberta Borges, onde ela contou a visão que Deus mostrou para ela sobre o ministério de Renálida. Segundo Roberta, Renálida para Deus não passava de uma prostituta e se não voltasse ao primeiro amor, Deus iria abater o ministério dela. Tem um Pix, tem outro Pix aí salvo. E agora você vai colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18. Eu tenho 40, vou colocar 40. Você vai fazer o propósito do voto da sua idade agora. Lomandevá, Zeviová, Manassés, Efraim. Bota, meu amor. São tantas coisas que não cabem em um só vídeo. Mas a verdade é que Renálida vive de ostentação e sensualidade fora do comum. Muitos acreditam que ela é uma profetisa de Deus e não a só seguem, como se inspiram nela. E isso não é só as leigas seguidoras. Tem muitas mulheres missionárias, conhecedoras da palavra, caem nessa. Profecia para ego, palavras de autoajuda, não tem confronto, não tem cruz, não tem nada. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Porque nos dias atuais há tantos crentes que não conseguimos identificá-los como sendo evangélicos e discípulos de Jesus? Por que há tantos escândalos no meio religioso? Por que as igrejas pregam mais sobre prosperidade e autoajuda e não sobre arrependimento e renúncia? Será que esse evangelho fácil e sem renúncia é o que nos torna discípulos de Jesus? Será que realmente foi esse o evangelho que Cristo nos ensinou? No próximo vídeo continuaremos sobre este estudo. A paz de Cristo!